retomando de onde nós paramos, eu preciso só de duas palavras aqui para deixar claro dois pontos aqui. Na verdade, deixar claro um ponto e fazer o gancho com o que vem adiante. Só voltando àquela questão de Deus chamar e o obreiro reconhecer sua incapacidade, ok? A questão, esses dois pontos têm que ser mantidos juntos. De um lado, aquele que almeja o episcopado, ele tem que entender que Deus o chamou. Do outro lado, por causa da dificuldade do ministério pastoral, das lutas do ministério pastoral, esse que foi chamado precisa reconhecer suas limitações. Para, como a gente leu em Calvino, ele descansar na suficiência de Cristo, na suficiência do Evangelho. Eu diria o seguinte, ministério pastoral, talvez aí 80% da nossa carga é luta. Os nossos prazeres são bem menores do que as cargas que a gente enfrenta, tensões internas, tensões externas, tensões nossas de luta com limites, nossos problemas de família que a gente acaba enfrentando, pesos que a igreja coloca sobre a família pastoral, os limites com o nosso próprio pecado, o pecado dentro da própria família. Do outro lado, as tensões e pressões e lutas da própria igreja sobre o pastor. Então, essa tensão entre Deus chama o obreiro, do outro lado, o obreiro entende os seus limites, tem que ser mantida em toda a linha para que o ministro busque a suficiência de Cristo, busque o poder que vem do próprio Cristo. Eu terminei o primeiro bloco, então, tentando mostrar para vocês que a classe de presbíteros da igreja local não pode ser confundida com a equipe administrativa e mesmo o trabalho dos seminaristas, de bons seminaristas, também não pode ser confundida com o trabalho do presbitério. Eu queria agora abrir esse segundo bloco falando das tarefas dos presbíteros e depois, caminhando para o final, as qualificações que os presbíteros devem ter. Quando a gente pensa nos pastores hoje, à luz do que a gente lê no Novo Testamento, do ofício do ministro cristão, quando a gente, por exemplo, compara a postura e a descrição de tarefas dos pastores hoje com o que a gente vê entre os principais pastores da história da cristandade, a gente fica realmente frustrado. Ontem, em Recife, uma questão que foi levantada, na verdade, na quinta-feira, uma questão levantada na quinta-feira, é que, enquanto o Evangelho exige que a gente pregue a boa nova centrada na cruz, a cruz sendo central na pregação, o Cristo crucificado sendo central, e o critério da pregação bíblica, grande parte dos obreiros, nossas comunidades, tem vergonha da cruz. Eles falam muito da vida de Jesus, Jesus como professor. A pregação muitas vezes é confundida com moralismo, com autoajuda, mas a cruz não é central. Peter Berger, um sociólogo, ele descreve esses novos obreiros no seu clássico do Céu Sagrado. Ele diz que esses novos pastores são ativistas, pragmáticos, alheios a qualquer reflexão administrativamente relevante, hábil nas relações interpessoais, dinâmico e conservador ao mesmo tempo. Um destaque aí é essa expressão, ou a ideia de alheio a qualquer reflexão administrativamente relevante. O ponto é que o novo pastor, ele se percebe não tanto como pregador, não tanto como aquele que conhece um pouco mais a sã doutrina, a tradição cristã, mas o novo pastor se percebe como alguém que administra as tensões e pressões da igreja. E ele só vai pensar em questões doutrinais e teológicas quando elas são absolutamente centrais. Morreu alguém naquela comunidade de uma forma chocante. Então a comunidade começa a indagar, o que vai ser dessa pessoa? Ela vai ter o sono dos mortos, ela já descansa imediatamente com Cristo, aí esse pastor vai ligar para o professor dele do seminário para saber o que ele vai responder para a igreja. Para ele, essas questões doutrinais e teológicas são irrelevantes até o momento que ele precise lidar com elas. Isso é uma descrição que Peter Berger fez em década de 80 dos novos ministros norte-americanos, já naquela altura, mas me parece que essa descrição dele de pastores cabe bem hoje para descrever muito do pastorado que é feito aqui no Brasil. Mas quando a gente vai para a Bíblia, especialmente 1 Timóteo 5,17 e Tito 1,9, nós vemos uma descrição da tarefa do presbítero
diametralmente oposta do que é praticada hoje em algumas comunidades por alguns que se autodenominam presbíteros. Em 1 Timóteo 5,17, nós vemos pelo menos 2 pontos importantes que a gente pode destacar sobre a tarefa do presbítero ou dos presbíteros na igreja local. Eu vou ler a passagem bíblica aqui. Eu estou usando a Almeida Revista Atualizada, só para localizar aqui se alguém estiver usando uma outra tradução bíblica. Tá? 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Quais, então, são as tarefas dos presbíteros na igreja local? Primeiro, o que Paulo destaca aqui é que esses presbíteros, nota que ele grafa a palavrinha em plural, lembrando, então, que a igreja local é dirigida por essa pluralidade de presbíteros, eles devem, primeiro, presidir. O significado da palavra aí lembra que os presbíteros administram, superintendem, governam a igreja local. Eu vou voltar a esse ponto na conclusão do estudo de hoje à tarde, mas a ideia é que a igreja delega a anciãos, delega a homens com virtudes claramente reconhecidas pelaquela comunidade, a capacidade ou autoridade para governar ou para guiar ou para dirigir os rumos da igreja local. Essa é a primeira função dos presbíteros. Mas, e aqui a expressão no original é um pouco ambígua, ela dá especialmente dá a ideia de que alguns daquele corpo se dedicam a essas 2 tarefas que vêm a seguir. Não todos os presbíteros, mas alguns daquele corpo. Então o texto diz que, especialmente, são dignos de duplo honorário ou dupla honra os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, uma segunda área importante da tarefa presbiteral é a pregação da palavra e o ensino. Interessante que as 2 são destacadas, são distinguidas aqui. Então, a noção é que há um espaço para a pregação, a vocalização da palavra, a exposição da palavra, e do outro lado há um espaço para o ensino regular dessa mesma palavra na comunidade cristã. Então, essas são as 2 das tarefas definidoras da tarefa ou do trabalho presbiteral: a administração da comunidade, a superintendência da vida eclesiástica, e do outro lado, o ensino e a palavra, a pregação e o ensino. Tito 1,9, eu não vou ler a passagem bíblica, ela está praticamente citada aí no quadro. Ela lembra que esse presbítero deve ser apegado à sã doutrina para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, uma outra noção ligada à tarefa dos presbíteros é que esse presbítero tem que ser alguém que domina o corpo de teologia cristã, ele conhece o que a tradição cristã ensina, aquilo que é absolutamente negociável para a fé cristã, de tal forma que ele pode convencer e exortar. Então, voltando um pouquinho aí, quais são as tarefas dos presbíteros segundo o Novo Testamento? Primeiro, presidir a igreja local. Depois, pregar e ensinar a igreja local. E o conteúdo dessa pregação e ensino é a sã doutrina, é o reto ensino. E aí, curiosamente, no meio desse texto de 1 Timóteo 5,17, Paulo fala dos que se afadigam. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, especialmente ou com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Como os presbíteros devem encarar o seu trabalho de pregação e de ensino? Eles devem trabalhar até a exaustão para pregar e ensinar segundo o reto ensino. A noção aqui, nota bem aqui, o ponto de Paulo não é que o presbítero deve se afadigar na administração. Alguns pastores se veem como pastores construtores de igreja, ou pastores administradores de igreja. Para o Novo Testamento isso não existe. Okay? Espero não estar quebrando sonhos ou destruindo o ministério de ninguém aqui. Mas isso não existe no Novo Testamento.
Até porque no Novo Testamento não havia templos ainda. A igreja se reunia em casas, ou debaixo de árvore, ou numa escola, ou em outros locais, universidades, sinagogas. Okay? Então não existe pastor construtor no Novo Testamento. O pastor ele deve trabalhar até a exaustão, ou até cansar, na pregação e no ensino. Okay? Por isso que eu disse há pouco que a gente não pode confundir o trabalho do presbítero com o trabalho do membro da equipe administrativa. A ideia aqui de presidir tem a ideia de supervisionar, a ideia de superintendente. Os presbíteros supervisionam tudo o que ocorre dentro da igreja local, dentro da comunidade local. Mas alguns desses presbíteros, eles vão se cansar na pregação e no ensino. Em outras palavras, a ideia de Paulo aqui, ele está usando uma expressão bem forte, bem dramática aqui, é que esses homens vão se dedicar integralmente à pregação e ensino. Curiosamente, Paulo não está falando necessariamente da pregação e do ensino público. Como eu vou falar no final do encontro de hoje, essa questão de palavra e ensino, ela pode ter uma miríade de implicações. Isto é, o pastor vai se trabalhar até exaustão na pregação pública, no ensino catequético, no ensino na visitação pastoral, no ensino nas reuniões de oração de quarta ou quinta-feira, nos grupos pequenos. O ponto aqui é, a tarefa definidora dos presbíteros é trabalhar duro na pregação e no ensino. Aí Paulo, ele faz uma defesa imediatamente do sustento desses presbíteros. Nota que ainda que ele distingua áreas diferentes, eu poderia visualizar alguns pastores, ou melhor, alguns presbíteros supervisionando a igreja, outros pregando, outros ensinando. Ele entende que, especialmente os que pregam e ensinam, são dignos de duplo honorário. A NVI, de forma curiosa, o texto grego permite isso, mas ela fala de dupla honra, como se os presbíteros que se afadigam na pregação e no ensino fossem mais honrados ou devessem ser mais honrados pela comunidade do que aqueles presbíteros que supervisionam toda a igreja local. Mas me parece que a tradução da ARA está mais próxima do sentido original, quando aqueles que se afadigam na pregação e no ensino deveriam ganhar 2 vezes mais ordenado do que aqueles que supervisionam, governam ou administram a igreja local. Mas aqui a gente não deve ficar muito afoito com essa ideia de duplo honorário, e Paulo vai dar a base bíblica para o sustento dos presbíteros. Oi, como é que é? Sim, com certeza. Né? Ganhando aí 5 dígitos, talvez até um pouquinho mais por mês para ser pastor. Aqui o ponto é que a gente tem que lembrar que essa igreja descrita aqui no Novo Testamento é a igreja composta basicamente por escravos, pobres, militares romanos, um outro nobre. A igreja, por assim dizer, talvez mais rica do Novo Testamento é a igreja de Corinto, curiosamente a igreja mais problemática do Novo Testamento. Okay? Mas, então, a gente não deve esperar muito aqui do texto bíblico. Segundo a gente aprende, por exemplo, em Justino de Roma, no II século, muito desse duplo honorário era constituído de espécie, alimento, pão, frutas, legumes, roupa. Esse era o sustento que era dado aos presbíteros da igreja local. Quando a gente entra na literatura chamada subapostólica, aquela literatura cristã pós o Novo Testamento, a gente descobre que eram poucos os obreiros que eram obreiros de tempo integral. Lembrando a frase famosa de William Carey, para aqueles homens do período do Novo Testamento e logo após o Novo Testamento, o que importava não era dar tempo integral ao Senhor, mas ser um ministro completamente dedicado, de dedicação integral ao Senhor, ainda que ele tivesse que desempenhar outras funções para o seu provento, para o seu sustento. Mas o ponto aqui é que aqueles que se afadigam na palavra e no ensino devem receber sustento da igreja. Né? Paulo, por outras razões, ele luta para não receber esse sustento. Lembra que o ministério dele não é um ministério de igreja local, é um ministério de supervisão, um ministério apostólico. Então, para não ser pesado aos irmãos, esses
descritos aí das camadas mais pobres do Império Romano, plebeus e escravos, ele não vai depender do sustento daquela comunidade. Ele foi construtor de tendas. Mas, curiosamente, a igreja mais simples, mais pobre, a igreja de Filipos, o constrange a receber uma oferta. Isso é um comentário lateral aqui. Isso lembra o seguinte: nós, obreiros, nós não fazemos o que fazemos pelo nosso sustento. A gente tem que ter isso em mente. A gente não trabalha pelos nossos honorários. Nós trabalhamos porque fomos chamados pelo Senhor e devemos depender de Deus para ter o nosso sustento. Do outro lado, a igreja tem que ter um espírito alegre, um espírito grato, reconhecendo o serviço dos seus obreiros, tratando-os com a devida dignidade. Nota, se essa minha posição está correta, isso mina a possibilidade de obreiros e igreja se perceberem algum tipo de relação de patrão e empregado. De um lado, nós oferecemos nosso serviço, se somos chamados por Deus, por causa do nosso chamado por Deus. Por amor ao Senhor que nos chamou, a gente vai gastar tempo pregando e ensinando. O nosso sustento vem dele. E Deus dá o sustento. Isso que é o legal. Deus sempre dá o sustento. Do outro lado, a igreja tem que ser grata. Como Paulo vai lembrar nos versos 18 e 19, ou verso 18, melhor dizendo, a igreja tem que apoiar os seus obreiros, ela tem que aliviar a carga dos seus obreiros, ela tem o dever de sustentar os seus obreiros, ela não pode ser omissa nesse ponto. O sustento dos obreiros não pode ser uma espécie de moeda de troca. Olha, você está pregando, a sua pregação é muito dura, vai sair gente da igreja, vai diminuir os seus proventos, vai diminuir o seu salário. Ué, e daí? O meu salário não vem da igreja, vem de Deus que usa a igreja. Se a igreja se omite nessa questão, Deus vai requerer isso daquela comunidade. A gente pode lembrar isso para eles. Mas o meu ponto é, o obreiro cristão, ele faz o que faz, ele se cansa no que faz porque ele foi chamado para isso, não por causa do seu sustento. Eu garanto, se você for ser obreiro por causa do sustento e tentar ser um obreiro fiel, você vai ficar muito frustrado. Então, faça pelo chamado, dependa de Deus. E lembra, o Pai Nosso ensina que a gente pode pedir nosso pão diário para Deus. E Lutero, ao comentar o Pai Nosso, ele lembra que no pão diário está contido a felicidade conjugal, sustento, dignidade, casa, comida, roupa. Então você abra o seu coração para Deus. Você pode dizer para Deus: Senhor, eu preciso de sustento. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu preciso ser sustentado, eu tenho que pagar minhas contas. Deus, eu estou lutando para ser fiel, então honra o seu chamado a mim e dá o sustento. E Deus dá. Se nós dependermos dele, ele dá. Mas a gente tem que tentar quebrar essa noção de que há algum vínculo entre obreiro e igreja local, como se o obreiro fosse uma espécie de empregado de tempo integral da igreja local, e onde tudo é colocado sobre as costas desse obreiro, como se ele tivesse que fazer tudo sozinho dentro daquela igreja, como vai acontecendo em algumas comunidades. A igreja não se vê como responsável pelo crescimento da comunidade, pela nutrição mútua da comunidade. Mas é o pastor e algumas vezes a esposa do pastor junto dele, que elas são, alguma coisa do tipo, paga um e leva dois. Então a esposa tem que tocar piano, a esposa tem que trabalhar com crianças, etc. e tal, como se, já que a igreja paga esse obreiro, então é responsabilidade do obreiro trabalhar praticamente sozinho naquela comunidade. Então a gente tem que quebrar esse ciclo, trazendo o debate para a Bíblia, fundando a ordem da igreja, a estrutura da igreja na Bíblia. Fazemos o que fazemos pelo nosso chamado. Do outro lado, como Paulo diz aí, não amordace o boi quando pisa o trigo, e o trabalhador é digno do seu salário. Então, aqueles que se cansam na palavra e no ensino são dignos de duplo honorário por parte da comunidade. Indo um pouco além aí, quais são as qualificações dos presbíteros? Desculpa, só para resumir aqui. Quais são as tarefas dos presbíteros, então? Presidir, pregar, ensinar e ser apegado à sã doutrina. Um ponto importante aqui, antes de avançar mais um pouco, é que não dá para ter um padrão duplo dentro do corpo presbiteral. O que eu quero dizer com isso? Se, de um lado, nem todo presbítero precisa ser formado em curso de teologia, não há nenhum vínculo disso no Novo Testamento, a gente chama alguém para o presbiterato pelas qualificações que a gente vê
dele, à luz do Novo Testamento. Do outro lado, ainda que nós tenhamos nosso corpo de presbíteros, homens que não têm formação teológica, do outro lado, tem que haver um comum acordo de doutrina entre esses presbíteros. Eu quero concluir com essa questão mais no final. Todos os presbíteros, então, de uma igreja local têm que ser apegados à sã doutrina, eles têm que amar a sã doutrina, eles têm que saber exortar e convencer a partir do reto ensino. Prosseguindo, então, quais são as qualificações dos presbíteros? Eu vou ler os enunciados e chega a ser humilhante notar quão longe, às vezes, a gente está dessa lista impressionante que Paulo destaca para a gente. Vamos lá, então. Quais são as qualificações dos presbíteros? Ele não deve ser arrogante, não deve ser dado ao vinho, não deve ser violento, não deve ser irascível, deve ser inimigo de contendas, não deve ser novo convertido. Esse é um ponto importante aqui. Eu fui 10 anos professor de seminário. Muitos seminaristas, rapazes com 18, 20 anos, muitos deles novos convertidos. Eu cheguei a ter alunos com 6 meses de convertido. Então não era espanto depois para mim, entendendo um pouco a natureza humana, um pouco o que Paulo quer dizer nesse ponto aqui, que esses rapazes que chegavam tão afoitos do seminário, em 2 anos já tinham abandonado a fé cristã, algumas vezes assumindo comportamentos até em oposição ao que Paulo alenca aqui, porque um novo convertido, alçado à posição de presbítero, ele vai acabar sendo soberbo e caindo na armadilha do diabo. A palavra ancião é definidora. Ela não quer dizer que todo presbítero tem que ser um senhor com mais idade, mas a ideia de ancião é que todo presbítero tem que ser alguém maduro, alguém sábio, alguém que tema a Deus e tem boa resposta, bom testemunho na comunidade. O presbiterato não é lugar para adolescentes e jovens que acabaram de sair da adolescência. Isso é curioso, na estrutura de formação profissional de ministério, você pega algumas vezes rapazes sendo ordenados com 23, 24, 25 anos, tendo que lidar, por exemplo, com problemas que ele não tem experiência nenhuma para lidar com aqueles problemas. Divórcio, litígio dentro da igreja, e alguns deles com 2 anos, 3 anos de convertido. Obviamente vai haver um desastre aí. Nem esse rapaz vai conseguir atender as demandas da igreja, e na medida que a igreja começa a perceber que esse rapaz, esse novo obreiro, não consegue atender as demandas da igreja, a igreja perde o respeito por ele. E, infelizmente, o que se vê é um processo de litígio começando aí, e muitas vezes esse jovem obreiro, ele é literalmente tocado para fora daquela comunidade. Então, o presbítero não pode ser o novo convertido, ele não deve ser o novo convertido, para, como Paulo diz, ele não cai na cilada do diabo por meio do seu orgulho, por meio da sua soberba. Ele deve ser irrepreensível. Isso aqui é tão complicado, porque é tão elevado. Paulo diz que a gente tem que imitar Deus. Isso é um negócio muito, muito complicado, muito pesado para nós. Ele vai dizer que nós temos que ser imitadores dele como ele é de Cristo. O presbítero não é aquele que tem o poder sobre a igreja, mas ele é tornado presbítero pela igreja porque as pessoas veem nele alguém que reflete a imagem de Deus e de Cristo. E daí a ideia de irrepreensível, de irrepreensibilidade. Ele tem que ser despenseiro de Deus. A ideia aqui é muito bonita, é uma ideia também do mundo antigo. Algumas casas ainda têm a ideia de dispensa, onde geralmente a esposa, a mulher, ela sabe tudo que tem ali e na hora de fazer um bom prato de comida, ela sabe exatamente onde apanhar um condimento, um elemento para fazer um prato gostoso. A ideia de dispenseiro de Deus é que esse presbítero, esse obreiro, é alguém que conhece os mistérios divinos. E ele sabe aplicar os mistérios divinos, as sagradas escrituras, a cada caso, cada problema que ele enfrenta, cada tipo de pessoa que ele tem que lidar dentro da igreja local. Um outro ponto complicador para nós hoje, esposo de uma só mulher. Por que complicador? Porque, infelizmente, se tornou quase clichê, lugar comum, o pastor trair a sua esposa, muitas vezes abandonando-a, abandonando seus filhos, construindo outro lar,
aí passa um tempo fora do ministério e depois volta para o ministério, seja na sua denominação ou formando uma outra igreja local, uma outra comunidade local. Paulo aqui ele deixa muito claro que o presbítero tem que ser esposo de uma só mulher. Calvino, ele tratou o texto até de forma bem radical, ele entendia que o pastor deveria ser casado uma única vez. Ele ficou viúvo muito cedo, ficou casado 9 anos, foi bem feliz o casamento dele, a esposa dele foi uma fiel ajudadora dele, uma convertida do movimento anabatista, ela já era viúva, inclusive, de um líder anabatista, mas ele entendendo essa passagem, ele resolveu não casar de novo, porque ele entendia que o presbítero deveria ser esposo de uma só mulher. Esse é um ponto muito importante para nós hoje. Por que é importante? Vamos tentar pensar de forma prática aqui. Vários de vocês são casados. Vocês terão confiança em permitir que a esposa de vocês buscasse aconselhamento de um pastor que traiu a sua esposa com outra ovelha no ministério cristão? Uma questão básica, é uma questão muito, muito básica aqui. O presbítero tem que ser esposo de uma só mulher. Eu espero não estar deixando ninguém desconfortável, alguém que tenha passado alguma experiência traumática nesse ponto aí. Os eruditos, aí, o pessoal que entende aconselhamento cristão diz que um processo de divórcio causa, ou melhor, a única experiência que causa trauma tanto quanto perder o ente querido é a experiência de divórcio. A perda do ente querido vem em primeiro lugar, depois a experiência mais traumática é a experiência do divórcio. É quase similar a perder alguém que se ama, alguém que se é querido. Então, eu espero não estar deixando ninguém aqui constrangido ou constrangendo ninguém, mas me parece que a ordem bíblica é que o presbítero deve ser esposo de uma só mulher. Então, nota que quando a gente vai examinar a conduta e o caráter de um presbítero, a gente tem que talvez sondar o nível de relacionamento que ele tem com aquela esposa. No seminário, é curioso, a gente escuta umas historinhas muito dramáticas de que há coisas que o presbítero não deve compartilhar com a sua esposa, e você tem que proteger a sua esposa das questões ministeriais, mas nós não devemos ter a esposa como alguém à parte do ministério. Antes, as nossas esposas dos presbíteros, têm que ser vistas como as primeiras amigas daquele presbítero. E nesse caso, as esposas têm que entender o peso que é o trabalho presbiteral. Por isso que os futuros pastores não podem casar levianamente. O Jay Packer, num dos livros dele, faz uma brincadeira, né, que seminaristas às vezes querem casar, e naquela altura ele cita Madonna, né, isso é década de 90, uma Madonna que saiba, no máximo, dirigir uma escola bíblica dominical. Ele diz, isso é uma forma errada de buscar uma esposa, de um obreiro buscar uma esposa. Ele tem que casar não com quem esteja momentaneamente apaixonado, é a frase dele, mas com alguém que venha a ser a sua melhor amiga para o resto da vida. E ela tem que entender o peso do ministério pastoral. Pelo menos nossa dinâmica em casa, minha esposa não é pastora. Uma vez, inclusive, muito gentilmente, eu repreendi um irmão da igreja porque ele, num dia de homenagem, dia dos pastores, alguém chamou a minha esposa de pastora. Eu disse, não, lá em casa eu que sou pastor, não ela. Então, de um lado, a gente deve proteger as esposas das pressões internas da igreja. Do outro lado, os presbíteros têm que ter as esposas como sua confidente principal, como sua melhor amiga. Okay? E a esposa tem que entender a seriedade desse acordo que tem que se ter dentro do lar do presbítero. Um outro ponto, o presbítero tem que ser temperante ou moderado, ele tem que ser sóbrio, ele tem que ser modesto, ele tem que ser hospitaleiro. Um outro ponto importante de qualificação para os presbíteros. Indo além, ele precisa ser apto para ensinar, ele tem que ser controlado, ele não pode ser avarento, ele não pode ser ganancioso. Que coisa, hein? Pesado, hein? O pessoal de aviãozinho aí, ganhando avião da igreja. Vocês entenderam? Ok. Como eu estou muito cansado, meu senso de humor não está muito bom, não. Então, eu faria outras piadas se eu estivesse um pouco menos cansado, mas tudo bem. Ele deve governar bem a própria casa, okay? Criar seus filhos com disciplina e respeito, deve ter bom testemunho dos de fora, amigo do bem, justo, piedoso, exercer o domínio próprio e ser apegado à palavra.
Eu estou vendo que vários de vocês estão anotando. Esse material depois vocês podem pegar direto aqui com a Fiel. Eu não sei como é que vai ser o processo, o Thiago pode explicar depois. Aí vocês podem escrever para a Fiel envia o material de PowerPoint para vocês. Acho que até ajuda um pouco mais, se vocês quiserem continuar anotando, sem problema algum. Tá? Mas vocês podem depois adquirir todo o material aí com o Thiago, que é o responsável pelo CFL. Uma lista impressionante. Aí a gente volta àquela questão que eu falei há pouco. Quem é suficiente para essas coisas? Nossa suficiência vem de Cristo. Ainda que a gente deve lembrar que se a gente aspira ao episcopado, a gente almeja excelente obra, do outro lado, é Cristo, por meio do seu Espírito, que vai modelar a gente à luz dessas características. Ok? Deixa eu tentar organizar todas essas características em 5 pontos aí. Eu estou tirando esses 5 pontos do livrinho do Mark Dever, Refletindo a Glória de Deus, que até o momento está esgotado. A Fiel vai republicá-lo mais adiante. Eu vou elencar todas essas qualificações em 5 pontos principais aí. Primeiro ponto, o presbítero deve ter um claro reconhecimento. O que Mark Dever quer dizer com isso? Ele quer dizer que os presbíteros devem ser reconhecidos pela igreja como dons de Deus que visam o bem da igreja. Aqui a gente tem que lembrar de Hebreus 13. E é sempre bom ler essa passagem para a igreja. Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedecei aos vossos guias, olha o plural aí, tá? E sede submissos para com eles. Por que submissos? Pois velam por vossa alma. A ideia de velar pela vossa alma é que os presbíteros estão acordados enquanto a igreja dorme. E os guias estão acordados para proteger a igreja. A imagem aqui, que vem de Calbart, é como se a igreja fosse um ninhozinho, cheio de passarinhos recém-nascidos, e o guia como uma águia passeando por esse ninho, protegendo-a e velando por esse ninho. Porque esses guias velam por vossa alma como quem devem prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitará a vós outros. Então, os presbíteros devem ser reconhecidos pela igreja como dons de Deus que visam o bem da igreja. É um privilégio, é uma alegria ser pastoreado por um bom presbítero, por um bom guia. E a gente tem que se alegrar e comunicar a alegria a esse presbítero, a esse guia que tem nos guiado bem. Portanto, a igreja deve confiar-lhes o dever de ensiná-la e liderá-la. Nota, essa tarefa é delegada pela igreja. A igreja reconhece nesses guias, nesses presbíteros, qualificações e dons. Esses deveres só devem ser revogados quando se tornar evidente que os presbíteros estão agindo de modo contrário às Escrituras. E, de sua parte, os presbíteros têm de reconhecer a autoridade da igreja outorgada por Deus. No final, Deus governa a igreja por meio da igreja. E porque a igreja reconhece em alguns homens esses dons, essas qualificações, a igreja dá a esses homens autoridade para funcionar como presbíteros. Mas aqui, nessa parte, a gente tem que lembrar de 1 Timóteo 5, versos 19 e 20. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Aqui é um ponto importante aqui. Dada a autoridade, dada a importância do trabalho do presbítero ou dos presbíteros da igreja, se alguém for denunciá-lo, a igreja deve acatar essa denúncia somente com testemunhas comprobatórias. 2 ou 3 testemunhas. E se esse presbítero for, de fato, descoberto numa situação de pecado, ele deve ser repreendido na frente de todos, para que a comunidade tema. Se o presbiterato é um privilégio, aquele que peca, ele deve ser repreendido à luz do privilégio que ele recebeu da comunidade cristã. A ideia de Paulo aqui é que se um presbítero é pego em pecado, ele deve ser repreendido com firmeza, de tal forma que as pessoas pensem o seguinte: bom, se aquele homem que recebeu tanto de Deus e tanto dessa comunidade pecou, está sendo repreendido assim, então o que ele fez é sério e eu vou evitar fazer isso também. E aí Paulo arremata: conjure-te
Uma expressão muito forte, a ideia é a seguinte: Timóteo, eu exijo que você jure aqui, perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guarde esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. E aí ele, tratando dessa questão dos presbíteros, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Aqui ele está falando da seriedade da ordenação ao presbiterato, do processo de escolha dos presbíteros, a necessidade de não impor as mãos a presbíteros ou a homens que estão em pecado, a homens que não conseguem alcançar as qualificações presbiterais, de tal forma que ele não se faça participante do pecado desses obreiros ou desses futuros obreiros. Um outro ponto, profunda confiança. A igreja deve confiar, proteger, respeitar e honrar seus presbíteros. Os presbíteros devem dirigir as atividades da igreja, que por sua vez deve se submeter à sua liderança. Um terceiro ponto, piedade evidente. Os presbíteros devem ser pessoas irrepreensíveis. O presbítero tem de ser disposto a ter uma vida que esteja aberta à inspeção e um lar que esteja ativamente aberto aos que são de fora, oferecendo hospitalidade e envolvendo os outros em sua vida. Quarto ponto, cuidado sincero. Os presbíteros devem ser caracterizados pelo uso de sua autoridade, que mostra seu entendimento de que a igreja pertence não a eles mesmos, mas sim a Cristo. Ele, Cristo, comprou a igreja com seu próprio sangue. Por isso, ela precisa ser nutrida, tratada com cuidado e amor, guiada com fidelidade e pureza, para a glória de Deus e no bem da igreja. Os presbíteros prestarão contas a Cristo por sua responsabilidade. Aqui a gente lembra de Tiago, capítulo 3, a exortação que nos é deixada ali, verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mesmos mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Okay? Quinto ponto, resultados benéficos. Em uma igreja, quando a autoridade é usada com o consentimento da igreja para o seu bem, Deus edifica a sua igreja por meio de mestres que ele mesmo outorga. E essa é uma das grandes, das coisas bonitas de uma igreja bem ajustada, de uma igreja que tem ministros fiéis, presbíteros fiéis. Ela vai ter problemas. Todo domingo vai surgir problema novo. Mas ela tem um corpo de oficiais que ministram com fidelidade, que pregam e ensinam com fidelidade, que visitam com fidelidade. Essa é uma igreja que vai ser, de fato, edificada e vai dar glória a Deus. Então, haverá resultados benéficos do serviço pastoral fiel desses presbíteros. Mas nota, a gente não está falando aqui do conhecimento doutrinário teológico dos presbíteros. A gente está falando aqui de qualificações de conduta, de piedade interna dos presbíteros. Eu gosto muito de que um pastor batista, Al Martin, escreve sobre esse ponto. Olha o que ele diz aí. Para mim, não constitui nenhuma surpresa que a pregação esteja atravessando dias difíceis, quando as claras prioridades dessas exigências ministeriais têm sido rejeitadas por parte de muitos. Olha a observação dele como é pertinente. Ele escreveu isso na década de 80 nos Estados Unidos. Nos concílios de consagração ministerial, os indivíduos são submetidos a teste durante horas, na tentativa de se descobrir a sua capacidade de refutar os hereges sobre minúsculas questões teológicas, ao passo que qualquer indagação raramente é feita a respeito da piedade pessoal e doméstica, fatores estes que Paulo colocava no alto dos requisitos ministeriais. Qual é o ponto aqui? Eu falei há pouco que uma das tarefas do presbítero é ser apegado à sã doutrina. Em toda a linha aqui, 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 4, 5, Tito, Paulo pressupõe que aquele que está sendo chamado ao presbiterato ama a doutrina, ama a Sagrada Escritura e vai buscar se esmerar na doutrina e na Sagrada Escritura. Mas o que Paulo aqui enfatiza é a conduta, o caráter, a piedade do ministro. Muitas pessoas hoje no nosso meio estão estudando doutrina. Você entra na internet, há uma miríade de blogs falando sobre teologia e doutrina. Só que o que me parece é que as pessoas não atenderam para o fato de que a doutrina não é um fim em si mesmo.
o estudo teológico não é algo para preencher o tempo, não é um hobby de fim de semana. A gente estuda a doutrina, a gente estuda a teologia, a gente lê manuais de sistemática, teologia sistemática, de doutrina, a gente lê comentários bíblicos, a gente tenta ler um pouco de história da igreja, história do dogma. Para quê? Para amar mais o Senhor e para temer mais o Senhor. Esse é o ponto de Paulo aqui, ao enfatizar mais fortemente as qualificações ministeriais do que a sã doutrina propriamente dita, que é muito importante também. Mas a sã doutrina, o amor pela sã doutrina não é um fim em si mesmo. O amor à sã doutrina deve levar o presbítero a espelhar essas qualificações ministeriais que a gente está examinando no Novo Testamento, nos textos paulinos. E Al Martin lembra que o ministério pastoral passa dias difíceis hoje, mais de 30 anos depois dele escrever isso, porque muitas vezes nossos conselhos, nós estamos muito mais interessados em doutrina ou até mesmo só em eclesiologia do que nas qualificações ministeriais dos futuros presbíteros, dos futuros obreiros. Quando, na verdade, o padrão do Novo Testamento é a ênfase das qualificações de piedade e de conduta do futuro obreiro e depois na sã doutrina. Ou melhor, por causa da sã doutrina, busca-se saber se aquele candidato, ele, por assim dizer, preenche as exigências para o presbiterato, exigências de piedade e de testemunho e de conduta. Caminhando para o fim, então, a pergunta que eu queria tentar responder brevemente é: quais são os benefícios que uma igreja local vai ter em ter presbíteros? Obviamente, em primeiro lugar, ser fiel à Bíblia. Eu espero estar tentando demonstrar isso para vocês aqui, que a noção de uma igreja ser guiada por uma pluralidade de presbíteros, ela é ensinada pela Bíblia e testemunhada na história de presbiterianos, de congregacionais e de batistas. Mas quais são benefícios práticos que nós recebemos quando a nossa comunidade é estruturada, na medida que essa comunidade reconhece o chamado ministerial de alguns homens e delega a alguns homens o ser guiada espiritual e pastoralmente? Quais são os benefícios que essa igreja recebe? Primeiro benefício, está ligado ao governo de Cristo. A nossa alma brasileira é coronelista. Nossa alma brasileira gosta de apóstolos, gosta de bispos, de pai-apóstolos. Nossa alma brasileira é profundamente hierarquizada. Ontem em Recife eu escutei de um irmão, ele comentando que uma ovelha dele era filho e neto de políticos, e os parentes dele diziam o seguinte: no Brasil só tem um poder, o executivo, no Brasil só tem 3 poderes, o executivo, o executivo e o executivo. Isso está profundamente entranhado em nosso DNA. Nós gostamos dessa ideia de ter mediadores entre Deus e a comunidade. Nós gostamos da ideia do pastor sênior, daquele pastor que se destaca dentre os outros. Nós gostamos da ideia de uma espécie de hierarquia episcopal mediando a nossa relação com o próprio Deus. Mas, no Novo Testamento, Cristo é o cabeça da igreja invisível e Cristo é o único cabeça da igreja visível também. Quando nós lutamos para estruturar, em obediência ao Novo Testamento, a igreja local, como a igreja guiada por uma pluralidade de presbíteros, nós estamos, na verdade, querendo dar honra a Cristo como aquele que é o cabeça da igreja visível. Nós estamos lutando para assegurar os direitos soberanos do Redentor, como os batistas antigos afirmavam. Ao seguirmos o que a Escritura ensina sobre o presbiterato, nós estamos, na verdade, afirmando que ninguém detém o poder na igreja senão Cristo. Ele é o único rei da igreja. E Cristo governa a igreja por meio de toda a igreja. E na medida que o poder não pode ser concentrado na mão de ninguém, essa igreja delega tarefas de pastoreio, tarefas espirituais a um colégio dentro da igreja maior. E essas duas instâncias, a igreja local e os presbíteros que guiam a igreja local, vão reconhecer que Cristo é de fato o único rei, o único Senhor sobre aquela igreja local, aquela igreja visível. Primeiro benefício é o reconhecimento de que somente Cristo tem todo o poder sobre a igreja visível. Nós torcemos o nariz para o catolicismo. O
Catecismo Tridentino dizia mais ou menos o seguinte: assim como Cristo é o cabeça da igreja invisível, o Papa é o cabeça da igreja visível. A gente não gosta disso, e com razão. A gente torce o nariz para esse tipo de afirmação. Mas, na prática, nós temos substituído o Papa por outros homens e por outros cargos que não são bíblicos. Eu não sei se eu consigo deixar claro esse ponto aqui, mas a ideia é que haja um balanço de autoridade e poder na igreja, de tal forma que nenhuma instância, seja a congregação, seja os presbíteros, tenha todo o poder na comunidade local. Não sei se você consegue pegar o alcance prático disso, mas à medida que você consegue fazer esse balanço de autoridade dentro da comunidade, diluindo poder dentro da comunidade, até mesmo poderes de famílias e membros antigos vai ser minado, na medida que você consegue montar esse equilíbrio dentro de uma comunidade visível, dentro da comunidade local. Segundo benefício prático, na medida que a gente abraça o governo bíblico da igreja local, a seriedade do trabalho pastoral. O trabalho pastoral não é brincadeira. O trabalho pastoral, historicamente, tem sido definido como a pregação da pura palavra de Deus, a correta administração das ordenanças ou sacramentos, a ceia e o batismo, o reto ensino e a visitação pastoral. Esse último ponto é uma lacuna hoje no nosso tempo. Há 20 anos atrás, um pastor não permaneceria pastor se não visitasse todas as suas ovelhas regularmente. Nós temos membros de nossas igrejas gemendo, precisando de apoio, e pastores não as visitam. Nós não entendemos o poder da visitação pastoral. Os grupos neopentecostais, as seitas neopentecostais, elas investiram pesado nas mega-igrejas. Igrejas de 5 mil membros, 10 mil membros, até mais. Mas eles não conseguem fazer o que os pastores do passado aqui no Brasil faziam, de visitar regularmente as suas ovelhas e cuidar dessas ovelhas como bons médicos de almas, bons curas de almas, para usar a expressão clássica antiga do trabalho pastoral. O trabalho pastoral é definido também pela visitação aos membros das igrejas. Só que, gente, um único pastor, como é o padrão atual, não consegue dar conta desses 4 ofícios que definem o trabalho pastoral, o trabalho presbiteral. Uma igreja normal, por assim dizer, ela vai ter pelo menos 3 pregações durante aquela semana. Ela vai ter uma miríade de ocasiões onde vai haver ensino, escolas dominicais, grupos de treinamento, reuniões de treinamento da liderança, capacitação da liderança da igreja local, as demandas pela visitação pastoral, pelo aconselhamento pastoral. Como um único pastor pode dar conta dessas 4 tarefas definidoras? Não dá. Você pensa numa igreja de 100 membros. Uma igreja pequena. Não é igreja pequena. Porque um pastor sozinho, à frente da igreja de 100 membros, ele tem que dar conta de pelo menos mais de 300 ou 400 pessoas. Quer ver um ponto aqui? Você tem lá na sua igreja um rapaz jovem, solteiro ainda, cujos pais não são membros da igreja. Ok, há um acidente, os pais se machucam. Aquele pastor vai ter que cuidar dos pais daquele rapaz, mesmo que aquela família não seja membro da igreja. Ele vai ter que visitar aquelas pessoas no hospital. Ele vai ter que dar aconselhamento para o rapaz. Ele talvez tenha que lidar com a irmã do rapaz que não é crente, ok? Então você tem um membro da igreja e mais 2 ou 3 pessoas que não são membros da igreja que têm que ser cuidados pelaquele obreiro. Há um acidente do lado, você tem uma família da igreja, ok? E um vizinho daquela família falece ou está gravemente enfermo, e aquela família já tentou evangelizar aqueles vizinhos, já tentou dar alguma palavra de acalento àqueles vizinhos, mas aquele irmão, aquela irmã, aquela família, ok, eles entendem os seus limites. Eles não foram chamados para serem presbíteros. Eles não têm, talvez, o conhecimento, a maturidade ou a experiência para aplicar o evangelho como um bálsamo àqueles vizinhos que não são crentes. Para quem ela liga? Para o pastor. Aí o pastor, que é pastor daquela família, tem que cuidar de outra família, que talvez seja de outra igreja local e não seja pastoreada, ou é uma família composta até de gente que não é crente e que é uma oportunidade de evangelizar, e que o pastor, por ser visto como alguém mais experiente, alguém com um pouco mais de conhecimento,
é chamado agora, é convocado, na verdade, a ajudar aquela família. Como então o sistema tradicional de um pastor por igreja local, que tem sido o sistema batista no Brasil nos últimos 100, cento e poucos anos, consegue dar conta das demandas da igreja local? Não raro, então, na medida que igrejas históricas começam a flertar com o neopentecostalismo, a primeira tarefa pastoral que é sacrificada é a visitação pastoral. O pastor agora se percebe como uma espécie de gestor, como já foi descrito há pouco. O pastor se percebe como uma espécie de psicólogo daquela comunidade. Há toda uma série de redes de proteção para aquele obreiro. Você, se quer ser aconselhado com aquele pastor, você tem que ligar para a secretária dele, nunca secretário, né? Tem que ligar para a secretária dele e a secretária vai levar você ou levar a pessoa que busca o aconselhamento com o pastor para uma outra instância. Só em última instância, se a situação é muito problemática, e me perdoem a ironia, se o membro é importante, aí aquele pastor mais antigo vai atender aquela pessoa. É a visão bíblica de presbiterato que vai ajudar a igreja a ter essas áreas cobertas. A pregação, o ensino, a ministração correta das ordenanças, dos sacramentos e a visitação pastoral. Algumas igrejas que têm abraçado a visão bíblica do presbiterato, elas inclusive e sabiamente têm dividido essas tarefas em áreas entre os presbíteros. Então, eu fui um dos pastores de uma equipe presbiteral da igreja de mais ou menos 500, 600 membros no Rio de Janeiro. O meu trabalho como presbítero era cuidar de educação cristã, do ensino cristão e do ensino teológico da igreja. Nós tínhamos era uma igreja de classe média alta, classe alta. Nós tínhamos um pastor para família, um pastor para jovens, um pastor para adolescente, um pastor que daria a visão geral para a igreja, um pastor de visitação e mais alguns outros obreiros para ajudar no trabalho do dia a dia do cuidado pastoral. É a visão bíblica de presbiterato que vai ajudar a igreja a ter as suas demandas atendidas, demandas legítimas atendidas, as suas dificuldades sustentadas pelo trabalho pastoral. A pregação, a ministração da ceia e do batismo, o ensino e a visitação. E a melhor forma de lidar com isso é dividir nessas tarefas e responsabilidades de tal modo que elas sejam cobertas de fato, atendidas de fato pelo colégio de presbíteros. Um terceiro ponto. Na medida que nós abraçamos a visão bíblica do presbiterato, a gente tem a oportunidade de dar um testemunho de unidade numa igreja fracionada, numa igreja dividida. É melancólico hoje olhar a situação da igreja evangélica brasileira. Nós temos crescido muito, alguns aí têm dito que a gente chegou talvez a 35% da população brasileira, uma taxa de crescimento imensa, gigantesca, especialmente nos últimos 10 anos, mas nós nos tornamos uma torre de Babel. Só que eu não sei quem aqui já gastou algum tempo pesquisando como o Novo Testamento enfatiza a ideia da unidade. O Novo Testamento fala muito fortemente da necessidade da igreja ser una. Historicamente, inclusive, essa é uma das marcas da igreja verdadeira. Como a gente pode dar testemunho de unidade? A partir do presbitério da igreja local. Como eu disse há pouco, nós temos que evitar a ideia de 2 níveis de conhecimento dentro do presbitério. Aqui tem aqueles que estudaram teologia, mas aqui tem os que são aptos para administração, talvez para fazer visitação, mas eles não conhecem tanto teologia, e eles não estão muito afinados também, mas a gente mantém todo mundo junto, porque isso é bacana. Ok, isso é um convite ao desastre, não só do colégio de presbíteros, mas também da igreja local. Nós temos que ter um mesmo nível de adesão doutrinária no presbitério. Isto é, aqueles presbíteros, ainda que alguns conheçam um pouco mais de Bíblia e de teologia do que os outros, eles têm que estar concordes naquilo que vai ser pregado e ensinado para a igreja e de como vai ser o procedimento da igreja. Um colega meu que já tem trabalhado, talvez um dos primeiros a trabalhar no Brasil com essa noção de presbitério, ele disse o seguinte para mim uma vez, que os presbíteros assumiram um compromisso de nunca pregar ou ensinar uma matéria onde não houvesse unidade entre o colégio de presbíteros. E ele estava tratando especificamente a questão de milênio, porque havia um presbítero que era milenista e outros 2 que eram pré-milenistas, agora não me lembro se históricos ou dispensacionais,
eles não levaram esse assunto para a igreja, nunca pregaram e ensinaram publicamente esse assunto para a igreja, porque eles não queriam dar a noção de que o presbitério tinha uma língua dividida, uma língua dobre. A ideia dele era afirmar a unidade e testemunhar a unidade para todo o resto da igreja a partir do presbiterato. Um outro ponto que ele também frisou é que havia um acordo entre os presbíteros de nunca se dar uma palavra pública sobre disciplina, visitação, aconselhamento, administração eclesiástica, onde os presbíteros daquela comunidade, que eram em 3, não estivessem concórdias. Enquanto aquele tema, assunto doutrinal ou prático estivesse em debate, os presbíteros silenciariam. Do outro lado, pelo menos a minha experiência e meus 3 ministérios no Rio de Janeiro foram trabalhando com presbíteros, é que os meus melhores amigos dentro da igreja local eram os presbíteros. Na medida que nós não só compartilhávamos preocupações, sonhos, anseios para a igreja local, mas nós éramos obrigados a estudar juntos, inclusive, a mensagem que seria pregada domingo após domingo na igreja. No meu caso, é só a minha experiência, isso não é baliza para ninguém, é só a experiência minha pessoal. Nós, depois de um tempo, pensando na realidade da igreja, pensando nas necessidades da igreja, nós escolhemos um livro bíblico ou uma série de temas bíblicos para pregar naquela igreja, só que nós, para testemunharmos unidade para a igreja, revezávamos no púlpito, inclusive. Então, cada um dos presbíteros da igreja pregava a média de 2 ou 3 vezes, uma ou duas vezes por mês, na medida que os presbíteros vão revezando, pregando o mesmo texto bíblico, pregando os mesmos temas bíblicos, mas com concordes na unidade cristã, que é uma necessidade para a igreja local. Ok, mais um outro ponto aqui, a necessidade da organização do presbiterato. Essa é uma questão mais tensa. Eu diria o seguinte, por uma questão de ordem, o presbítero mais experiente ou mais antigo pode e deve dirigir as reuniões do presbiterato. Só que, do outro lado, não deve haver nenhuma pretensão episcopal por parte desse irmão mais antigo ou mais experiente, ou paternalista em tal atitude. Ele precisa se ver como parte do presbiterato. Ele precisa ver os seus colegas como iguais e não se ver como primeiro entre os iguais, porque senão aí volta a ideia do episcopalismo de Inácio de Antioquia. Em outras palavras, nas reuniões comuns do colégio de presbíteros, aquele mais antigo, o presbítero mais antigo na igreja, ou talvez o presbítero com mais experiência de vida, mais experiência na fé cristã, ele pode montar a pauta das reuniões, ele pode dirigir as reuniões do colégio de presbíteros, mas no espírito de serviço, vendo-se como um entre outros, vendo-se como colega entre colegas, e não no espírito episcopal monárquico. Um último ponto, então. A divisão do governo eclesiástico. Voltando ao que eu já tenho tratado, quando nós afirmamos o presbitério na igreja local, especialmente em igrejas batistas, a gente tem uma tensão com o congregacionalismo batista. Vulgarmente se supõe que a igreja batista é democrática, mas nenhum pai fundador da igreja batista sugeriu essa noção para a igreja batista. O governo democrático não é bíblico. No governo democrático, pressupõe-se que a maioria vence, mas aqueles criados na tradição batista já devem ter passado a experiência e que muitas vezes a maioria vence e a maioria é pecaminosa. Muitas vezes a maioria é induzida por novos na fé, por inescrupulosos, pelos donos da igreja. Então, como lidar com a ênfase congregacionalista batista, onde propriamente Cristo governa a igreja pela igreja, e do outro lado, o fato da igreja delegar aos anciãos, aqueles crentes mais maduros, mais experientes, o guiar a igreja por meio do presbiterato. Eu diria o seguinte, há que se ter essa divisão do governo da igreja. Questões espirituais, pastorais, questões afeitas ao cuidado e à tarefa pastoral são a esfera exclusiva do presbiterato. Do outro lado, questões ligadas à ordem da igreja, questões administrativas, questões até mesmo disciplinares, então, são levadas para toda a assembleia, toda a igreja local.
se nós conseguimos um bom balanço entre essas duas instâncias, nós vamos manter a noção, meu primeiro ponto, de que Cristo de fato é o rei daquela comunidade. Deixa eu desenvolver esse ponto para a gente encerrar aqui. Na medida que a igreja delega autoridade ao presbitério para dirigir a vida devocional cristã daquela comunidade, para tocar o trabalho pastoral com liberdade, esse presbiterato vai topar com algumas necessidades complicadas dentro da igreja local, também na área da disciplina. Como é que você consegue vencer a oposição dentro da igreja? No esquema tradicional de um pastor por igreja local, muitas vezes o pastor tem uma visão meio paternalista da igreja. A disciplina é feita mais ou menos o seguinte: o membro da igreja vê alguém pecando, em vez de tratar aquilo de forma direta, como é o mandamento bíblico, ele vai ao pastor e diz: pastor, fulano pecou. Aí, nesse esquema de um pastor por igreja local, e num esquema meio episcopal e paternalista de lidar com as questões diárias da vida da igreja, agora a responsabilidade é desse indivíduo, sozinho, lidar com o processo disciplinar. E aí está lá o pastor, violando também o espírito de Mateus 18, tendo que lidar com essa questão. E sendo pressionado por alguns grupos da igreja a não tomar posição nenhuma, porque aquele ali é um irmão querido, uma pessoa querida, familiar, é amigo do amigo, é parente do dono ou da dona da igreja, etc. e tal. E, de outro lado, o resto da igreja pressionando o pastor para tomar alguma atitude de disciplinar aquela pessoa. Ok, olha só, a história vai acabar em desastre, porque o pastor não vai agradar ninguém no final, e ele está sozinho. E algumas vezes ele nem é percebido como membro daquela igreja local, porque ele foi convidado vindo de fora. E esse é outro complicador. Se você tem um corpo de presbíteros que trabalham com você, enfatizando o princípio bíblico da unidade, primeiro, você tem que quebrar o ciclo de fofocas dentro da igreja. Há que se assumir um compromisso do presbitério e do pastor, talvez mais antigo, junto com a igreja, de que se alguém for trazer algo a você, e principalmente a sua esposa, a respeito de algum problema ocorrido com membros da igreja, você repreende aquela pessoa. A primeira pergunta que você tem que fazer antes da pessoa falar é o seguinte: você já foi a ela? Você pode abrir Mateus 18 para essa pessoa e pedir para ela ler em voz alta antes de você repreendê-la. Você pergunta para ela: você já foi essa pessoa que você viu pecar? Meu irmão ou minha irmã, se você não foi a ela, você está pecando tanto quanto ela. Se ela já foi, aí você faz uma outra pergunta para ela. Você já levou uma outra testemunha para tentar repreendê-la? Se você não levou outra testemunha para repreendê-la, junto com você, você está pecando. Ok, agora você me trouxe o problema, você já passou por duas instâncias, ok? Então, antes de a gente continuar o processo, eu quero conversar com meus presbíteros. Qual é o meu ponto aqui? Você traz a questão aos presbíteros, vocês vão pensar juntos, vocês vão orar juntos, e a decisão vai ser tomada por todos vocês juntos. Um galho só se quebra com facilidade. 3 galhos unidos, entrelaçados, não vão se quebrar com facilidade. Uma vez vocês chegando a um consenso de como devem proceder nesse caso disciplinar, ou no caso de doutrina, ou de ensino, ou em alguma direção que a igreja tem que tomar, vocês juntos, em comum acordo, em unidade, vocês vão procurar outros irmãos, outras irmãs maduros da comunidade para ganhá-los para sua posição. Isso vai demandar tempo, é um jogo de paciência. Mas uma vez que você ganhe outros irmãos e irmãs maduros e experientes da sua comunidade para sua posição, que não é sua, é a posição do presbitério, do colégio de presbíteros, então aí vocês comunicam a decisão chegada à igreja local, a comunidade toda reunida. O que vai acontecer? Vai ter gente que vai resistir à posição de vocês. Vai haver resistência, é óbvio, ainda mais se é um tema polêmico, disciplinar, você tem que remover alguém que mora nas dependências da igreja e aquela pessoa tem trânsito entre pessoas naquela comunidade, ok? Vai haver resistência, palavras amargas vão ser ouvidas na assembleia, mas se você conta com o apoio de mais 2 ou 3 homens ao seu lado, junto com eles, se você conta com o apoio da sua esposa e das esposas desses homens ao seu lado, se outros irmãos e irmãs maduros da comunidade já foram contactados pelo presbitério, já entendem a situação e por causa da unidade do presbitério foram convencidos da verdade daquele ponto que vocês querem afirmar publicamente, ok?
Pessoas podem ter pranto e ranger de dentes naquela assembleia, mas elas estão derrotadas previamente por causa do testemunho de unidade dado pelo presbitério. Então, dessa forma, o testemunho de unidade do presbitério ajuda o balanço de governo da igreja, onde a igreja delega a autoridade pastoral e espiritual para o presbitério. E o presbitério vai, junto com a igreja, tomar decisões no âmbito administrativo e também no âmbito disciplinar. Com isso, o pastor não é pego sozinho. Com isso, o pastor não é colocado num tiroteio e muitas vezes sendo demitido porque ele, com boas intenções, está pastoreando sozinho, violando o princípio bíblico do colégio presbiteral. Quando nós trabalhamos com outros homens que preenchem aquelas qualificações ministeriais, nós estamos trabalhando numa equipe. Quando nós trabalhamos com outros homens que atendem aquelas qualificações presbiterais, nós estamos trabalhando em unidade com outras pessoas e essa unidade é difícil de ser vencida. Ainda mais se esses presbíteros estão sendo leais ao testemunho da Sagrada Escritura, leais ao próprio Deus. Haverá tempos ruins? Óbvio. Haverá lutas e brigas ante a igreja? Claro. Mas esse pastor não é mais pego sozinho no tiroteio. Ele tem aliados, ele tem alguém que vai vigiar as suas costas, que vai dar cobertura para ele. E ele vai ter gente que não vai traí-lo, na medida que ele, junto com esses outros homens, estão lutando para ser bíblicos. Ok? Última palavra. Sejam radicalmente bíblicos. Tudo que eu falei aqui, julga pela Bíblia. Depois você escreve para o Tiago, ele manda o PowerPoint para você, você pode ir examinando os versículos bíblicos. Ok, se o que eu estou dizendo aqui não é bíblico, que Deus apague da mente de vocês, que vocês esqueçam tudo que foi dito aqui. Mas se o que eu estou dizendo aqui é bíblico, trabalhem para reformar a igreja de vocês, que os maiores beneficiados serão vocês, trabalhando como pastores na igreja local. Nós temos errado e pecado porque não estamos ouvindo o testemunho da Sagrada Escritura. Como a gente ouviu de Calvino, a gente está tentando organizar a igreja, segundo nossa razão, nossa esperteza, nossa habilidade administrativa, mas nenhum desses pontos são instâncias para o governo de igreja. Deus ordena na Sagrada Escritura como a igreja deve se estruturar. E quando nós não atentamos para o que a Escritura ensina, somos nós, pastores, obreiros, que mais sofremos. Organizem-se. Sejam pacientes também. Não tenta amanhã implantar, se você entende que esse ponto aqui é válido e bíblico principalmente, não tenta implantar o presbitério amanhã. Dê tempo ao tempo. Ore, peça sabedoria, conheça o seu povo, conheça a história do seu povo. Abra mão de qualquer pretensão de querer imitar outras comunidades. Cada igreja tem sua história pessoal. Cada pessoa daquela comunidade tem uma história pessoal. Então, seja paciente, mas vote no seu coração de trazer o governo daquela igreja a ser radicalmente bíblico. Porque, para lembrar Lutero, dessa forma a gente vai comandar os céus e a terra, por meio da palavra de Cristo. Sejam bíblicos. Deus os abençoe, Deus nos abençoe. Eu vou orar e a gente abre para perguntas e respostas na sequência, então. Ó Deus, nós chamamos, nós te adoramos, nós rendemos glória ao teu nome, Pai, Filho e Espírito. O Senhor não nos deixa sozinhos, ó Deus, no mundo. Nós te damos graças porque o Senhor mesmo, num acordo de amor, nos elegeu, nós, os piores pecadores, desde antes da fundação do mundo. Mas o Senhor nos une com outros irmãos e irmãs queridos. O Senhor que suscita amor em nós por ti, pela tua glória e majestade, infunde amor em nós, por nossos irmãos e irmãs reunidos na comunidade de fé. Deus, nós que humildemente temos atentado à tua voz na Sagrada Escritura, ó Deus, ajuda-nos. Dá teu Espírito para que a gente organize a nossa vida e a nossa igreja à luz da Sagrada Escritura. Deus, não deixa a gente errar nesse ponto. Deus, não deixa a gente pecar nesse ponto. Diante de uma comunidade que parece a Torre de Babel, diante de uma comunidade fracionada, dividida, ó Deus, ajuda-nos. Dá teu Espírito para que a gente traga a tua igreja de volta à Sagrada Escritura. Ajuda-nos a organizar teu povo à luz da Sagrada Escritura.
É isso que tu exige. Ajuda-nos a cumprir. Em nome de Cristo. Amém. Aqui, uma bibliografia para vocês. Para, talvez, começo de conversa, eu recomendo Pastoreio na Igreja de Deus, Phil Newton. Ele já tem pregado na Fiel, acho que uns 3 anos atrás. E eu recomendaria também, para começar, os livros de Mark Dever, 9 Marcas da Igreja Saudável, Refletindo a Glória de Deus. Está esgotado, mas daqui a pouco está voltando na gráfica. O livro dele, Deliberadamente Igreja, é um livro mais prático, onde ele vai passo a passo ensinar como implementar as 9 marcas da igreja local. Eu também recomendaria ele como leitura obrigatória. Quem quiser dar uma olhada nos documentos antigos, batistas, presbiterianos e congregacionais, eu recomendo aquele livro do Batterson, Documentos da Igreja Cristã. É uma obra um pouco difícil de conseguir, acho que está esgotada, mas é uma coletânea de documentos da Igreja Primitiva, da Igreja Medieval, da Igreja da Reforma. Então você pode ler sobre a Declaração de Savoy ali, a Confissão Batista de 1644, a Confissão Batista de 1677. Elas estão presentes nesse livro, Documentos da Igreja Cristã. E as ordenanças eclesiásticas de Calvino foram publicadas naquele livro, João Calvino, Textos Escolhidos. Ela foi publicada na íntegra ali. E os 2 livros que eu escrevi, o Teologia Sistemática, junto com Alan Myatt, um ex-missionário batista aqui no Brasil, hoje ele dá aula no seminário Gordon Conwell na América, e a Teologia Cristã, uma apresentação mais breve da Teologia Sistemática. Eu estou defendendo essa visão que eu dividi com vocês aqui nesses 2 livros, como a visão que a Bíblia ensina sobre a direção da igreja local. A TS tem algumas cópias, poucas aqui na... Ok. Teologia Sistemática. Ok, então você pode adquirir a Teologia Sistemática aqui com os irmãos da Editora Fiel. Eles descobriram que tem algumas cópias aí que sobraram da conferência de outubro da Fiel, ok? Perguntas, se eu puder responder. Irmão, eu queria só um esclarecimento primeiro. Se eu entendi bem que era um exemplo que o irmão estava dando, ou se é a sua posição exatamente. Sobre aquela questão onde os líderes discordavam de alguma doutrina, no caso do milênio, que o irmão citou, e por não concordarem com aquela doutrina, eles não pregavam aquela doutrina. É isso mesmo? Isso. Essa era a posição desse irmão. Nesse caso, o irmão apoia essa posição? Também. Eu entendo que ela é correta. Sim. Se o irmão apoia, como é que o irmão concilia, né, para meu entendimento, né, a questão de que a gente deve pregar todo o conselho de Deus para o povo de Deus. Então, se a gente tem que pregar todo o conselho de Deus e o presbitério não consegue chegar a uma unanimidade, como é que a gente pode, então, cumprir as 2 coisas? Vamos por partes aí. E sua pergunta é muito legal, bem importante também. Eu diria o seguinte: quando a gente pensa em pregar todo o conselho de Deus, e eu vejo essa expressão sendo usada muitas vezes no nosso meio, nós geralmente estamos pensando em comida pesada, em picanha, contrafilé, alcatra, e talvez até cupim, que é bem pesadão mesmo. Então, a gente geralmente pensa nessas doutrinas mais complicadas como milênio, predestinação e livre-arbítrio. Então, não, nós temos que pregar todo o conselho de Deus, a gente tem que pregar esse ponto. O que eu estou descobrindo hoje é que muitos nossos irmãos da igreja estão ficando com um cabeção grandão e um corpinho muito fininho. Que não é o meu caso, eu estou com a barriga bem grandinha aqui. Mas eu entendo que o nosso trabalho pastoral hoje tem que ser voltar ao básico. Natal, Paixão, Páscoa, Pentecostes. Ou Pai Nosso, 10 Mandamentos, o Credo dos Apóstolos. E nesse ponto aí tem que ter total unidade dentro do presbitério. Não pode haver divergência nenhuma. Isso tem que ser pregado e ensinado todo ano. Eu gosto dessas datas eclesiásticas, porque elas obrigam o bom obreiro a separar tempo para pregar sobre a encarnação do Verbo, a morte expiatória de Jesus Cristo, sua ressurreição histórica e literal dentre os mortos e a vida do Espírito Santo, que são eventos definidores da igreja cristã. Do outro lado, haverá divergências entre o presbitério. Nessa questão da escatologia, que é uma matéria onde há mais liberdade entre reformados, por exemplo, num das equipes presbiterais que eu trabalhei, 2 dos obreiros eram amilenistas, um era pré-milenista histórico. Não é que a gente não vá pregar esses pontos, mas o ideal
é que haja conversas entre os presbíteros de tal forma que eles estudem juntos e venham a chegar a um consenso em algum momento, onde um deles vai abrir mão do lado sempre em lealdade à Bíblia. E aqui eu não estou dizendo se pessoalmente eu sou milenista. O meu colega Alan Maita é pré-milenista histórico. No livro ali a gente coloca as duas posições, até porque a gente entende que isso não é uma matéria de debate. Meu professor de teologia sistemática tinha 2 doutorados. E era um homem muito especial, tenho muito respeito por ele até hoje, uma dívida imensa com ele, John Hammett. E ele dizia o seguinte: segunda, terça e quarta eu sou pré-milenista histórico. Quinta, sexta e sábado eu sou milenista. No domingo eu vou orar para saber o que eu vou escolher para ser. Ok? Eu acho que é uma posição bem bíblica essa aí. Mas o ideal seria que, por exemplo, eu tenho escutado de colegas que têm trabalhado nesse modelo de presbitério, que eles dedicam um dia por semana, mais ou menos 6 a 8 horas, para se dedicar a estudar juntos um tema teológico. Um outro colega, ele fazia ele e os colegas dele, presbíteros, tinham um modelo um pouco diferente. Eles escolhiam um livro bíblico, os temas que eles cobririam durante um tempo pregando para a igreja. Os 3 se reuniam toda sexta-feira, durante 6 a 8 horas, para estudar juntos o sermão. Os 3 montavam juntos o sermão, e depois de um tempo de oração, no sábado, depois do sermão pronto, eles escolheriam um deles para pregar na igreja. Olha, eu acho isso muito bacana, porque, sendo muito franco, não é sempre que a gente vai estar com pique para pregar. Algumas vezes a gente vai estar se sentindo muito pecador, acusado pelo diabo, coração pesado. Outras vezes a gente vai ter problemas em casa que vão demandar atenção da gente, a gente não vai estar no espírito para pregar. E quem disse que nós temos que estar abrindo a boca toda hora para pregar e para ensinar? Quando você tem outros colegas como presbíteros e talvez montando um esquema de apoio mútuo, de estudo mútuo, ok, você pode ser muito franco com o seu colega presbítero, que acaba virando seu melhor amigo na igreja local, e você diz para ele: meu irmão, por favor, prega no meu lugar. Eu preciso sentar e escutar a pregação hoje. Estou precisando ser acalentado ou confortado, eu estou precisando me sentir perdoado, ou eu preciso de uma nova direção para a minha semana aqui, e você prega no meu lugar. Então, se você tem uma estrutura onde você tem colegas estudando juntos, orando juntos, lendo a Bíblia juntos, você tem como, por assim dizer, humanizar o pastorado. A gente tem que tomar cuidado com a idealização do pastor. Estava lendo de um pastor que, numa briga com a mulher dele, e a mulher dele estava com a razão, como quase sempre, né? Ele vira para a mulher dele e diz assim: você não sabe que eu seria o marido ideal para a maior parte das mulheres da minha comunidade? E aí, na mesma hora, viu como ele estava pecando, porque ele estava alimentando uma visão idealizada de quem ele era para aquela comunidade. E pecando contra a própria mulher e contra a própria família dele. E ele ficou morrendo de vergonha depois que ele disse isso. Mas por quê? Porque às vezes a gente alimenta essa noção de que nós somos insubstituíveis. Gente, vou ser bem radical aqui. É pecado quando um obreiro alimenta na comunidade a ideia que só existe pregação quando ele está ali. Eu conhecia obreiros que eles tiravam férias, mas no domingo eles se sentiam obrigados a pregar na igreja, mesmo nas férias, porque senão a arrecadação da igreja diminuiria. Isso igrejas históricas. O que esse pastor está alimentando? A noção de que ele é insubstituível, a noção de que ele é um bispo monárquico naquela igreja. Isso não é visão bíblica de governo eclesiástico. A igreja é a comunidade da palavra. Quando você tem um grupo de presbíteros dando esse testemunho para a igreja, com humildade, reconhecendo, a gente não sabe tudo. A gente precisa estudar mais sobre milênio. A gente precisa estudar mais, talvez, sobre predestinação, ou a relação da predestinação com a responsabilidade humana. Uns entendem ela como paradoxo, outros entendem que é uma hierarquia, onde a soberania divina vem acima, e aqui eu estou sendo intencionalmente complicado aqui. Então, alguns veem uma hierarquia, a soberania de Deus em cima e a responsabilidade humana embaixo, não como concorrentes, como, por exemplo, o J. Packer entende. Ok, a gente precisa de tempo para estudar isso. Vamos deixar isso aqui quietinho, vamos escolher um livro, os 3 leram o mesmo livro, vamos orar e meditar e trazer o debate para a Bíblia. Enquanto isso, vamos pregar o que é mais caro e o que é seguro na fé para a comunidade, para formar um corpo grande e uma cabeça grande também. E não um corpo grande e uma cabeça pequenininha, só pregando o que é café com leite,
ou um cabeção grandão, onde as pessoas conseguem falar sobre supralapsarianismo, infralapsarianismo, pericoreses, a unidade e a diversidade da Trindade, mas não sabe nem o que é fruto do Espírito, não sabe falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo dentre os mortos, não sabe falar, por exemplo, da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, esse equilíbrio é necessário e essa tensão dentro do presbitério, uns com mais estudo, outros com menos estudo, mas todos concordam na doutrina, ajuda a manter esse equilíbrio dentro da igreja local. Okay?